Tô chegando para mais uma leitura de signos e hoje eu tô chegando para Peixes, Câncer e Escorpião. Você já sabe que eu sou a Carol Costa, taróloga e oraculista desse canal e tô aqui todos os dias com conteúdos direcionados para o coletivo dos canais, então cuidado com isso, né? Pegue somente o que fizer sentido para você, o que não fizer sentido para você, você descarta e entrega para o universo, tá bom? E se atentem aos recadinhos que eu tô deixando aqui, tá? Então vamos lá para essa leitura do que precisa de chegar para Peixes, Câncer e Escorpião. Nossa Senhora, viraram 3 cartas aqui na seguinte 3 cartas juntas, e a sequência é As de Espadas, 8 de Espadas e a carta do Mundo, tá? No fundo do deck, 5 de Espadas, então quer dizer, para uma leitura, que é a leitura dos signos de água, a gente tem aqui muito mental, né? E um mental, assim, muito negativo. E aí eu vou começar pela carta do 8 de espadas e pelo fundo do deck, que diz o seguinte: é possível que você esteja numa luta, numa disputa, numa dinâmica em que talvez ninguém está ganhando aqui, está todo mundo perdendo, né? Porque o que se está se disputando aqui é o ego. Então, assim, eu não sei de qual dinâmica que eu estou falando, para cada um de vocês é uma dinâmica específica, mas o 5 de espadas me fala que nessa batalha ninguém ganha, não tem ganhador, não tem vencedor, porque está se disputando aqui 2 egos, tá? Provavelmente a gente está falando numa luta aqui, aonde você está batendo cabeça com uma outra pessoa e essa pessoa também está batendo cabeça com vocês, e ambos utilizando o ego, né? Então aqui a gente não tem aqui uma luta, né? Na verdade a gente não deveria nem falar luta. Na verdade a gente não tem aqui vencedor nessa batalha, né? Então pode ser que você esteja com seu orgulho ferido, a outra parte também esteja com orgulho ferido e nenhum dos dois lados dá o braço a torcer para essa situação, nenhum dos dois lados admite, né, qual é a parte que te cabe nessa dinâmica, porque aí eu lembrei daquela frase clássica de que às vezes a gente está passando por uma determinada situação e a gente deve se perguntar, né, no sentido de que qual é a minha parte no tumulto que está ao meu redor? Porque geralmente a gente sempre fala que a culpa é do outro. A culpa é sempre do outro, né? A culpa vai ser sempre do outro. Essa é um discurso que nós temos para que a gente possa sair fora, né, do nosso próprio julgamento, da nossa própria culpa, né? Então a culpa é sempre do outro e nem sempre é assim, a gente também tem a nossa parcela de culpa dentro de uma dinâmica. E aqui o que eu sinto é que é o seguinte: ambos os lados aqui podem ter se ferido, ambos os lados podem ter se utilizado do ego, e nessa luta não tem ninguém ganhando. E esse 8 de espadas nesse deck me diz que talvez ambos, tanto você quanto a outra pessoa, seja qual dinâmica for, nesse momento se sente sem esperança dentro dessa dinâmica. Até porque quando é uma guerra de egos, né, a gente realmente aqui não tem esperança dentro dessa dinâmica, dentro dessa situação. E aí, esse as de espadas com essa carta do mundo está te pedindo essa clareza para enxergar que quando a gente está fazendo uma disputa, uma batalha de egos, não tem vencedor. E é preciso de saber o momento de deixar ir. O arquétipo da borboleta como símbolo de transformação e o as de espadas pedindo a você o corte de uma situação, aonde muito provavelmente a gente tem uma batalha de egos, a gente não tem empatia, a gente não tem amor mais. Se um dia houve amor, se um dia houve empatia, se um dia houve amizade, hoje não tem mais. E é preciso que a gente tenha essa clareza de saber quando é o momento de deixar ir. Quando é o momento aqui, principalmente, para quem está se identificando com essa dinâmica, quando é o momento de sair dessa guerra de egos, quando é o momento de falar, chega,
já me feriu bastante, já me machucou bastante. E aí, o que me veio muito aqui de dizer é o seguinte: não é derrota a gente sair de uma dinâmica, principalmente quando nessa dinâmica eu já estou me sentindo só, sem esperança, eu já estou ferida ou ferido o suficiente, seja amizade, seja colega de trabalho, seja na família. Não é vergonha e não é derrota a gente se retirar de uma relação que só nos machuca. Então esse As de Espadas fala assim: tenha clareza o suficiente de saber libertar algo quando não te faz mais bem, e principalmente dessa dinâmica que a gente está falando aqui. Porque o convite é para que você, de fato, encerre esse ciclo. Encerre, né, esse ciclo no sentido de que talvez a pessoa da qual eu esteja me referindo aqui, você não possa se afastar, de fato, porque talvez seja um familiar, mas talvez a gente possa impor limites à convivência, né, para que essa guerra de ego não fira ainda mais você ou a outra pessoa. Então, assim, para quem é uma dinâmica na qual eu posso sair e me afastar, aqui o As de Espadas e a Carta do Mundo, o convite é: vá, saiba a hora de libertar, saiba a hora de deixar ir, saiba a hora de se retirar e entenda que isso não é derrota. Porque se a gente está falando de uma guerra de egos, talvez você esteja entendendo isso como uma derrota. E não é. Muitas das vezes a gente está ganhando quando a gente está perdendo, quando a gente está deixando ir. Lá na frente a gente ganha, entende? Agora, para quem realmente, Carol, nossa, é um parente, eu não posso realmente me afastar, é uma pessoa da família, eu não tenho como é que eu faço? E aí, portanto, é essa questão da gente colocar limites severos a uma convivência, ou não entrar nessa guerra, nessa dinâmica de egos, né? É deixar que a outra pessoa talvez bata a cabeça sozinha, você saia disso. Entenda que você não precisa se justificar, se mostrar, se validar, né? Talvez seja essa a palavra. Porque olha só, de fato a gente tem aqui, ó, a carta do diabo para falar que muitos de vocês estão sim numa relação viciada, intoxicada, né? Que se a gente está falando de uma relação que é movida a ego, principalmente para quem está encaixando aqui numa relação amorosa, e a gente tem dois egos feridos e duas pessoas batendo cabeça, já não tem mais amor. Aí a gente já pode estar falando de dependência, de um vício tóxico, mas amor genuíno já não existe mais, porque onde tem guerra de ego não tem amor, gente, né? E aí, volto a dizer, para quem pode, a orientação é que aqui é o momento de você seguir seu caminho, ainda que seja sozinho. Ainda que a gente esteja falando aqui de uma relação de dependência, de um vínculo emocional de dependência, saiba qual é o momento realmente de encerrar esse vínculo, fazer o corte, liberar, deixar ir, para que você possa seguir o seu caminho distante dessa outra pessoa e talvez até de uma forma mais saudável, porque o 8 de copas, a gente tem até aqui nessa leitura a mensagem do número 88. Então, para quem puder pesquisar mensagem do anjo 88 e colocar aqui na leitura, pode ser que para alguém faça sentido, tá? Porque aqui é quando já não há mais esperança, já não tem mais motivos para ficar. Quando já não há mais nenhum tipo de esperança nessa relação, quando a relação já se escasseou, já se esvaziou, já não existe nenhum motivo mais para ficar, tá bom? Leitura séria, leitura, né, papo sério, mas era isso que eles queriam que eu entregasse para vocês hoje, de Peixes, Câncer e Escorpião. Eu espero que tenha feito sentido para quem serviu essa leitura. Esse era o aconselhamento e lembre-se, aqui tudo que eu falo é aconselhamento. Se você acha que não é o momento de você sair, se você acha que você deve continuar lutando, lute, né? Só cuidado para não se ferir cada vez mais, tá bom? É isso, um beijo grande e até a nossa próxima leitura.